Boa noite a todos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, irmãos sacerdotes, diáconos, seminaristas, acólitos, ministros e ministras, permitam-me uma breve palavra nessa noite abençoada, mais uma delas dentro do novenário em que nós louvamos, mas sobretudo aprendemos no seguimento de Jesus através de sua mãe Maria, sua mãe e nossa mãe. Lembro-me agora mais uma vez que em 2017, quando o Papa Francisco esteve em Fátima por ocasião do primeiro centenário das aparições, ele entrou naquele recinto onde havia mais ou menos 500 mil de pessoas, num silêncio profundo e total. Chegando diante da imagem de Nossa Senhora, prostrou-se por alguns minutos, depois ergueu-se e quando tomou a palavra pela primeira vez, ao invés de boa noite, ele disse: temos mãe. Temos mãe. Essa é a primeira e grande revelação que a presença de Nossa Senhora por esse mundo afora nos faz. A revelação de que nós temos uma mãe. É muito bom ter um pai, mas nada nem ninguém nos faz tanta falta quanto uma mãe. Eu que já não tenho a minha há algum tempo, presentemente, e vocês que eventualmente já perderam a de vocês, sabem do que eu estou falando. Como a mãe faz falta. Na verdade, nós temos uma mãe, a primeira mãe, para além das nossas mães biológicas, daquelas que nos geraram nos seus ventres, temos uma mãe que é nossa, mas também não é só nossa, é do mundo inteiro, da humanidade toda. Ninguém está fora do seu amparo maternal. A mesma universalidade que nós vemos em Deus, igualmente temos em Nossa Senhora. É uma presença universal, porém com uma ênfase particular. Particular onde? Nos filhos mais pobres, mais fragilizados, nos pequenos, nos sofredores, nos mais necessitados, assim como fez Jesus. Amava a todos, mas tinha a sua predileção. E aqui nós percebemos como isso aconteceu ao longo da presença de Maria em nosso meio, no mundo inteiro, em tempos, lugares, circunstâncias e ocasiões diferentes. Primeiro, lembremos-nos, lá no México, ainda no século XIV, quando ela apareceu com o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. Há um índio de descendência asteca. Os astecas eram uma civilização enorme, preponderante, mas que estava sendo dizimada rapidamente pelo domínio voraz do colonizador espanhol, do homem branco. Maria aparece vestida como uma rainha asteca. E quando o índio Diego lhe pergunta com quem é que eu estou falando, ela diz: eu sou a senhora de Tecuatlaxupe, que significa na língua deles: eu sou aquela que te liberta daqueles que te oprimem, que te levam ao sofrimento, que te perseguem, que te matam. Mais uma vez, Nossa Senhora tomando partido do lado dos filhos mais fracos. Uma multidão deles. Depois, em Lourdes, nós vemos quando havia muitas doenças na Europa,
meados do século XIX, Nossa Senhora aparece, como bem sabemos, a Bernadette de Soubirous, e traz uma mensagem de acolhimento, de esperança, de proteção, de bem-estar para todos os doentes, para todos os enfermos. É tanto que a gente vai a Lourdes hoje e invariavelmente encontramos centenas de pessoas em cadeiras de rodas, algumas delas levadas nas suas próprias camas e colchões, e ficam por lá espalhadas diante do altar da celebração, naquele santuário. Os filhos doentes precisaram de uma mãe. A mãe disse: aqui estou eu. Depois passamos para frente, em Aparecida, aqui, para falar de nós, no Brasil. Alguns pescadores jogaram as redes depois de uma noite inteira fracassada em termos de trabalho. Nenhum peixe foi pescado. Encontraram um corpo, encontraram uma cabeça, juntaram as duas coisas e tornou-se Nossa Senhora Aparecida, que de fato não apareceu, ela foi encontrada miraculosamente. E depois desse encontro, lançaram de novo as redes e uma pescaria milagrosa, com centenas de peixes. Ela apareceu negra. Por que razão aquela madeira era negra, nós não temos exatamente o que dizer. Mas uma coisa é certa, é muita coincidência que naquela altura, princípios do século passado, quando a escravatura havia sido abolida há pouquíssimos anos, os negros estavam totalmente alheios, soltos, sem nenhuma proteção, seja da legislação, seja dos políticos, seja dos fazendeiros, de quem quer que o fosse. Maria apareceu negra para dizer: os negros, meus filhos, precisaram de mim, e aqui estou eu, mãe deles. Lá na frente, em Fátima, quando o mundo estava numa guerra terrível, conflitos em todos os lados, e nós temíamos aquilo que aconteceu, uma segunda guerra, e depois da segunda guerra, terceiras, quartas e quintas, porque o desenvolvimento de uma guerra demora muito tempo. Maria aparece como a rainha da paz, a mulher que veio pacificar e veio apaziguar com a sua mensagem. Os filhos atribulados da guerra precisaram da mãe da paz, e a mãe da paz ali esteve presente, para nunca mais sair. Chegamos a Nossa Senhora da Penha. Eu tive a graça de estar, pelo menos, visitar uma dúzia de vezes a Penha de Francia, na Espanha. Por esses tempos em que lá estive, todas as vezes que ali subia, algumas delas celebrei, era sempre uma emoção, porque eu vi a ligação da Penha de França com a Nossa Senhora da Penha de Crato. E ali, como o próprio nome diz, ela foi encontrada miraculosamente, depois de muitos sinais e indicações ao Simão Vela, dentro de uma rocha, dentro de uma penha, de um penhasco, de um rochedo, de uma fortaleza. Quando os filhos fragilizados da mãe precisaram da fortaleza da mãe, ela disse: aqui estou eu. Poderíamos passar muito tempo aqui falando de outras tantas manifestações, presenças, aparições de Maria, dizendo o mesmo recado para as pessoas, filhos e filhos seus, que dela necessitaram. Então, meus irmãos e irmãs, essa presença de Maria, espalhada pelos 4 cantos do mundo, mostra-nos que os seus filhos são filhos de todas as mães, indistintamente, que a sua casa são todas as nossas casas, e sobretudo, que todos nós, eu e vocês, e mais aqueles que estão lá fora, e outros que estão mais distante ainda, fazemos parte
da única e mesma família, que tem o mesmo pai e que tem a mesma mãe. Temos pai e temos mãe. Portanto, em Maria, nada nem ninguém nesse mundo nos é estranho. A partir dela, onde quer que nós pisemos e cheguemos, é nossa terra. Qualquer casa onde entremos, é nossa casa. Com quem quer que lidemos, nos encontremos e conversemos, é nossa família, são nossos irmãos, são nossas irmãs. E esse é um dado maravilhoso de Nossa Senhora. Uma mãe que sabe ser uma presença diferente para filhos diferentes, que vivem situações também distintas e que trazem necessidades diversas. Ela age como Jesus Cristo agia. Como é que Cristo agia? Ao cego que precisava de vista, ele dava vista. Ao surdo que precisava ouvir, ele fazia ouvir. Ao mudo que precisava falar, ele devolvia a fala. Ao faminto que precisava de pão, ele dava o pão. Aos coxos e aleijados, ele permitia andar. Maria age da mesma forma de Jesus Cristo, atendendo diligentemente à especificidade das necessidades dos seus filhos, que são as mais diferentes possíveis. É como se cada um tivesse uma atenção especial e única da parte de Nossa Senhora. Com isso, ela também ilumina a nossa forma de agir na relação com os outros. Não devemos fazer como muitas vezes nós dizemos e achamos que dizemos certo, que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. É bonito, mas está incorreto, porque somos nós que estamos na vez. É uma coisa centrada em nós. É o nosso desejo que permanece, mas nós devemos fazer aos outros aquilo que os outros gostariam, ponto. Aquilo que os outros precisam, ponto. Não é a partir do nosso crivo, não é a partir daquilo que para nós serve, porque pode não servir, pode não ser o que de fato o outro necessita. Maria nos ajuda a olhar as pessoas com atenção e procurar todos os dias perguntar, quando estivermos diante de uma pessoa necessitada, ou que nós voluntariamente desejamos nos aproximar para ajudá-la, perguntar: de que modo eu posso ser útil a você? O que é que você espera que eu faça, que eu possa fazer? E aí a pessoa diz, e a gente, podendo, faz. Esse é o atendimento à pessoa de verdade. Porque senão ficamos mais ou menos naquele impasse de alguém que dá todos os anos o mesmo presente a uma pessoa que nunca usa aquele presente, porque não é dela usar aquele presente. De vez em quando me dão umas camisas sofisticadas, nunca me viram com uma camisa daquelas, mas me dão. Como eu não uso, eu já passo para alguém. E às vezes é engraçado que dizem: padre, e a camisa? Quando é que o senhor vai usar? E eu fico perguntando: a senhora deu a camisa para mim ou para a senhora? Porque às vezes a gente dá para ter o prazer de ver a pessoa usando, só que eu não dei para a pessoa, porque eu não estive atento exatamente àquilo que a pessoa usa, precisa, deseja, quer, se compraz em ter consigo. Maria nos ajuda a olhar para as pessoas e ir ao encontro das necessidades reais delas, e não simplesmente satisfazer os nossos desejos e a nossa vaidade pessoais. Esse é um dado de fundamental importância. Ajudar aqueles que querem ser ajudados do jeito que eles querem ser ajudados. Não fazer como aquela história que meu pai contava de Joãozinho, que chegou na escola e a professora perguntou aos alunos todos, chegou a vez dele e disse: e aí, João,
você fez alguma boa ação hoje? Ele disse: fiz, professora. Eu ajudei uma senhora bem velhinha a atravessar a rua. E a professora perguntou-lhe: e foi difícil? Ele disse: foi muito difícil, professora. Ela não queria de jeito nenhum. Às vezes a gente faz as coisas que as pessoas não querem que a gente faça. É preciso ter atenção às pessoas. E Maria nos ajuda nesse aspecto. Depois, nesse sentido, Maria, como todas as boas mães, encontra sempre um jeitinho de salvar a nossa pele, limpar a nossa barra e nos fazer reconciliar com o Pai. É assim nas nossas casas, é a mãe quem dá um jeito. Tem uma história que eu acho muito interessante no mundo cristão oriental. Dizem que certa feita Deus se queixou a Pedro, a São Pedro, que é quem tem as chaves do reino, por ele ter deixado todo tipo de gente entrar no céu. Deus chamou Pedro e reclamou dele. Aqui tem todo tipo de gente, não tem mais seleção nenhuma. E Pedro se defendeu daquela queixa e daquela reclamação, dizendo assim: Senhor, a culpa não é minha. Eu fechei todas as portas da frente, mas Maria veio e abriu todas as portas de trás. Aí entrou todo mundo. Essa história é uma história muito interessante. Tem muito a ver com o perfil de Nossa Senhora e com o perfil das nossas mães, quando dão um jeitinho para livrar a nossa pele de uma reclamação mais radical. E às vezes uma reclamação muito dolorosa. Assim, Maria faz do céu uma casa cheia de entradas, cheia de portas, por todos os lados. Quase que uma porta exclusiva para cada um de nós, seus filhos muito amados. Nessa perspectiva, Maria é aquela pessoa capaz de tocar o coração de Deus, dobrar o próprio Jesus Cristo, fazê-lo mudar de opinião. Basta que vocês se lembrem do que aconteceu nas bodas de Caná, quando ela percebe que os donos da festa não têm mais vinho, e uma festa sem vinho era uma festa sem graça, não tinha razão de ser. Maria chama seu filho e diz: eles não têm mais vinho. E o que é que Jesus Cristo diz para ela no primeiro momento? Mulher, a minha hora ainda não chegou. E ela não quis nem saber disso. É como se olhasse para ele e dissesse: então apresse o seu relógio, adiante, porque a hora desse povo é agora. Faltou vinho, foi agora. A festa vai ser estragada, é agora. Então resolva o problema agora. Maria faz com que o filho mude de opinião e faça aquilo que nós conhecemos como o primeiro grande milagre que nos chegou. Na igreja do Oriente tem uma história também engraçada, hilária. Diz que um menino todos os dias rezava a Jesus pedindo uma bicicleta de presente. Uma bicicleta, uma bicicleta, uma bicicleta, com as mãozinhas postas. A bicicleta nunca aparecia. Um dia ele já estava com muita raiva e falta de paciência. Ele pegou uma Nossa Senhorazinha que tinha na casa dele, uma estatuazinha pequena, tirou a estátua escondida de todo mundo, enrolou, embrulhou num papel, guardou dentro de um estante, bem guardada, para ninguém descobrir. Depois ele uniu as mãozinhas dele diante de Jesus e disse: Jesus, se quiser ter sua mãezinha de volta, me dê uma bicicleta. Até as crianças sabem do ponto fraco de Jesus, que é sua mãe. E eu terminaria, meus irmãos e irmãs, lembrando que tudo isso nos diz uma coisa de fundamental importância. Maria é um sinal da unidade da igreja. Une todos os seus filhos e filhas dispersos, espalhados
pelo mundo inteiro, mas também, a exemplo de Jesus, é um sinal de contradição. Não é à toa que em torno da sua figura é que acontecem os grandes embates, as grandes discussões entre nós, católicos, cristãos, de outras denominações, até hoje, e talvez sobretudo hoje. Aliás, nós cristãos católicos somos possuidores de 3 marcas registradas, que só nós possuímos: o Papa, a Eucaristia e Nossa Senhora. O Papa, a Eucaristia e Nossa Senhora. Esse é o nosso distintivo. Agora, isso não existe para nos envaidecer, para ser motivo de orgulho para nós, para que nós achemos que somos melhores do que os outros. Essas coisas não fazem de nós maiores, melhores ou superiores a ninguém, absolutamente. Pelo contrário, aumentam e muito a nossa responsabilidade. Afinal, como dizia Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Que todos nós estejamos à altura dessas exigências da vida e dessa confiança que Deus depositou em nossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.